Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Sextou, mas antes de sextar tem dado importante aí que a gente tem que trabalhar, porque foi divulgado o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação, e a gente teve uma boa desaceleração aí nesse mês de outubro, mostrando mais uma vez que o problema inflacionário não é grande, não existe, e a gente tem no máximo uma meta que é completamente irreal, né, de você chegar numa inflação de 3%. Então o tema desse vídeo de hoje vai ser a gente discutir aí o IPCA 15, a prévia da inflação de outubro. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, 2 horas da tarde, vídeo novo aqui para vocês aí, falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder nenhum assunto. E quando você ter aquela discussão do tio do Zap aí, você conseguir ganhar dele aí. E também peço aí, também lembrando aí que toda segunda-feira também tem lives especiais às 18 horas aí, 6 horas da tarde, falando aí sobre temas econômicos mais específicos aí, a gente aprofundando, e também um espaço para vocês terem maior diálogo comigo e conversarem comigo também. E eu peço para todo mundo aí que puder virar membro do canal. Esse canal precisa de ajuda financeira para se manter de pé, e todo mundo que virar membro do canal tem conteúdo exclusivo, como lives exclusivas, vídeos exclusivos também uma vez por mês aí que eu disponibilizo para vocês falando de economia básica, grupo de WhatsApp e também grupo de estudos, então bastante coisa aí para quem for membro por R$ 11,90 por mês. E se você é estudante de economia e quer se aprofundar em assuntos de graduação, também tem um pacote para estudante de economia de R$ 19,90, em que vocês aí têm aulas gravadas aí minhas também falando de modelos econômicos mais avançados, inclusive. Mas vamos para o tema desse vídeo de hoje aí, porque saiu agora nessa manhã a inflação do mês de agosto, não é inflação não, né? IPCA 15 do mês de agosto, e tá aqui na tela para vocês, aqui ó, saiu aqui do IBGE, ó. A IPCA 15 foi de 0,18% em outubro. Então foi um IPCA bem baixinho, né? Então a gente teve uma variação bem baixa e só foi um pouco mais alto porque você teve uma alta no preço dos combustíveis. O resto, a gente teve aí um comportamento de queda, inclusive, da energia elétrica, que você teve aí uma alta bem expressiva no último mês, então agora você teve uma queda aí do preço da energia elétrica que amansou bastante aí a questão aí do bolso do brasileiro. Alguns alimentos voltaram a cair bastante, então a gente teve também uma queda no preço dos alimentos, mas essa queda não foi tão generalizada assim quanto a gente teve nos últimos meses. Parece que está assentando, né? Agora os preços dos alimentos estão ficando mais estáveis agora nesse fim de ano. E a gente chega num valor aí de inflação no acumulado em 12 meses abaixo de 5%, está em 4,94%. Lembrando que o teto da meta é 4,5%. Então, provavelmente a gente não vai conseguir chegar no teto da meta, a gente teria que ter inflação bem baixa em novembro e dezembro para isso, mas a gente vai ficar bem próximo aí do teto da meta, aí, mostrando que realmente existe um grande descompasso, um grande escândalo, né, que o Banco Central faz aí quando acha que a inflação está tão elevada assim. E a gente vê aí, a gente vai ver também que a questão da inflação de serviços ou inflação do lazer aí é o que está ainda mais elevado. E lembrando, sempre é a inflação que a gente gosta de ter, porque mostra que a renda do setor de serviços está melhorando. Mas vamos começar a fazer agora uma análise um pouco mais detalhada da inflação aqui, para a gente conseguir observar aqui como que se deu aí a diferença aí, os preços, como que os preços se comportaram agora nesse momento. Ó. Se a gente for pegar os alimentos aqui de vez, ó, a gente vê ó, o gráfico que eu montei para vocês. De maneira geral, a inflação subiu 0,18% e os alimentos tiveram uma queda quase que estável, né? Mas é uma queda de 0,02%, uma queda bem pequena, mas foi uma queda. De quedas mais relevantes dos alimentos, a gente teve 1,37% do preço do arroz, 0,82% do preço da farinha de trigo, a batata caiu 3,67%, a cebola caiu 7,65%, as hortaliças tiveram queda de 1,87%, as carnes de 0,05%,
Aves e ovos com queda de 0,51% e o leite com queda de 1%. Então essas foram as quedas registradas. E as altas que a gente teve de preço dos alimentos, você teve o feijão que subiu 0,9%, a gente teve o tomate subindo 1,02%, a cenoura subindo 2,54%, fruta subindo 2,07% e o café subindo 0,41%. Então a gente vê aí que foi um comportamento mais normal, com questões mais sazonais, os alimentos que tiveram uma maior alta, aí você teve então essas questões aí sazonais aí, de sazonalidade, justamente que não é época de boa colheita, por exemplo, da cenoura, então você tem um aumento no preço da cenoura. Então, muito mais questões aí mais sazonais, mais pontuais aí, e os alimentos parecem chegando assim uma certa estabilidade agora, com esses preços aí ficando aí mais ou menos estáveis aí nesse momento, né? A gente tem o destaque do arroz aí, que o arroz teve queda, não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo deprimente aí do pessoal jogando arroz fora aí, porque acha que o preço está muito barato, né? Infelizmente é assim que o agro age, né? Mas a gente vê aí que o comportamento animalesco dessas pessoas é explicado aí pela queda do preço do arroz aí, mais uma queda aí. Mas então, só lembrando, né, esses caras não produzem, eles produzem para lucrar, eles não produzem para alimentar as pessoas como eles fingem ser bondosos, né? Então é basicamente isso aí que a gente está falando. Então, o preço dos alimentos aí não tem grandes alterações. O destaque negativo fica justamente aí para os itens energéticos, né? Que você teve a queda no preço da energia elétrica, mas os combustíveis veiculares subiram bastante aí. Tem outro gráfico aqui, ó, mostrar esse gráfico agora aqui para vocês, mostrando o que a gente teve, ó. O gás de botijão subiu 1,44%, a gasolina subiu 0,99%, o etanol subiu 3,09%, o diesel subiu 0,01% e a única queda foi na energia elétrica de 1,09%. Então a inflação desse mês aí de outubro, ela poderia ser mais baixa ainda se você tivesse uma queda no preço dos combustíveis, né? A gente não teve nenhum reajuste, né, no preço dos combustíveis aí em outubro, tanto que foi anunciada, mas não vai pegar a inflação justamente porque essa inflação pega só até o dia 15 de outubro, né? Então não vai pegar. Mas porque o reajuste começou a ocorrer agora no dia 21, 22, se eu não me engano. E você teve essa alta, porque os postos reajustaram o preço de gasolina. A gente lembra que os preços são livres, né? O que é definido é o preço da refinaria. O etanol que está passando por um problema aí, por causa de todo o esquema aí que foi pego aí com o PCC, teve uma alta bem considerável, uma alta de 3%, né? Gás de botijão também, uma alta de 1,44%. Então, se não fosse esses itens aí que acabaram se elevando, a gente teria uma inflação ainda mais baixa. Então, a inflação vai ser muito explicada agora por causa do preço desses itens, né? E para finalizar, a gente sempre tem aqueles grupos, né, que a gente monta, mostrando aí da onde que você, nos lugares que você compra, né, no açougue, na feira e tudo mais aí, e mostrando aí se você sentiu no bolso, né, como que foi o sentimento aí, como que foi a queda nesses lugares onde você vai gastar o seu dinheiro, ó. A gente vê que a feira, depois de meses e meses que você teve queda, ela voltou a subir um pouco, a 0,23, justamente porque ficou mais caro as frutas, né? Então, basicamente, frutas e algumas algumas leguminosas ficaram mais caras, né? Então, isso aí elevou o preço da feira. A gente tem que o açougue caiu 0,13%, o mercado quase que estável, mas teve uma leve quedinha, né, de 0,02%, os boletos também uma pequena queda de 0,01%, e o lazer, né, subiu 0,49%, ou seja, a gente ainda continua com o setor de serviços aquecido, mostrando aí que eles estão conseguindo reajustar seus preços. Isso daí significa que eles estão conseguindo melhorar sua renda. Se eles não tivessem com essa capacidade, eles não aumentariam os preços deles. Então, esse aí pelo menos é um bom sinal, mostrando ainda que existe ainda algum certo respiro, algum certo fôlego da economia aí nesse momento. Então, para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui sobre a inflação, e antes da gente cestar, a gente tem uma inflação então que foi de 0,18% aí nessa prévia da inflação do mês de agosto. A gente chega agora ao momento em que a inflação no acumulado em 12 meses ela cai para abaixo de 5%, chegando em 4,94%, com uma leve queda no preço dos alimentos,
parecendo agora que eles vão começar a ficar mais estáveis nessa questão do preço dos alimentos. E o que puxou de fato para cima a inflação foram os preços dos combustíveis veiculares e o gás de botijão. Alta de etanol, alta de gasolina, alta do gás de botijão, né? Mesmo com a queda do preço da energia elétrica, que acabou ajudando a amansar um pouco essa inflação aí. E a gente vê então que essa desaceleração da inflação mostra que a gente não tem um grande problema inflacionário, não, e já está mais do que na hora de começar a baixar a taxa de juros aí nesse país. Tá certo, gente? Então vamos cestar com responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like aí. Se você esperou até agora para saber se gostava do canal, para se inscrever, se gostou, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa, comente. Se puder virar membro, eu agradeço. E a gente se encontra aí na segunda-feira na live, que vai ser exclusiva para assinantes. Essa aí vai ser a primeira live exclusiva para assinante, então se você não quer perder a live de segunda-feira, já assina o canal e já vira membro do canal para participar dessa live, tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!